E aí, chegando aqui com mais um episódio do nosso podcast que está caindo no gosto da galera. Se você ainda não é inscrito, tá chegando aqui, se inscreva no canal, já deixa seu curtir, que depois a gente acaba esquecendo, né? Eu sou Pedro Cardoso e tô sempre aqui chamando a galera da corrida do triatlon para conversar. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o cara que eu vou entrevistar hoje, um cara importante do triatlon, não só aqui na cidade, mas também nacionalmente. Ele é formado em Educação Física pela UNP, tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Performance pela UCB, Católica de Brasília, Head Coach da CB Esportes. Ele tem um certificado internacional de triatlo, de treinador de triatlo pela Trisuto, que ele vai explicar aí como é que se torna treinador nesse nível. Ele é ex-atleta profissional e hoje é atleta amador. Estamos aqui com Cid Barbosa. E aí, Cid, tudo beleza? Tudo tranquilo. Agradecendo aí a oportunidade aí. Com certeza o Bora Agir vai bombar. Obrigado pelo convite aí. Tenho certeza que a gente vai ter um papo legal aí e trazer conhecimento pra galera. Show de bola, é isso aí. Porque aqui o que importa é isso, a gente trazer essas informações simples, de uma maneira fácil, que a galera entenda. Às vezes a gente dá um puxãozinho de orelha em algumas coisas que eles temam, mas o importante é que a gente passar o conhecimento. E eu falei desse certificado internacional Trisuto. É Trisuto? Isso. Pronto. Como é que é esse esquema? Você foi para fora do Brasil para ter certificado? Como é que foi? O treinador Brad Sutton, né, que é o idealizador da metodologia, é o treinador que é conhecido por mais títulos mundiais, né, da modalidade, então um cara bastante renomado, já treinou vários atletas, tanto teve atletas campeões mundiais antes, como da atualidade mesmo, assim, tem grandes atletas. E eu tive o prazer de começar no triatlo já nessa metodologia, porque há 20 anos atrás, quando eu comecei, eu já fui para morar em Juiz de Fora na época, e o treinador do Brasil tinha parceria com ele, então ele já era um treinador Trisuto, então assim, eu já comecei no esporte nessa metodologia que eu uso até hoje, tanto como atleta também como treinador. E aí eu estava em São Paulo, até numa competição, e um amigo meu ia fazer esse curso, só que acabou que ele não conseguiu ir. E assim, nesse nível você tem que ter o aval dele, do treinador, para participar do curso, né? Então, o cara tem que lhe aceitar. Isso. Se ele dizer, não, você não quer não. Porque assim, a partir do momento que você finaliza o curso, você é um treinador certificado por ele, você tem o direito de usar a marca dele. Então assim, acredito que ele não libera para qualquer pessoa. E aí ele falou com o Brad Sutton, e como ele me conhecia como atleta, e ele é meio que padrinho de um dos meus melhores amigos, o Reinaldo Colucci. Ele falou com o Reinaldo, perguntou sobre a minha pessoa, o Reinaldo também, né, falou, e ele aceitou, e eu fiz o curso dele, tipo, é bem longo, você tem que fazer a parte teórica, você finaliza o curso com dois camps fora do Brasil. Na verdade, eu fiquei 50 dias na Suíça lá com ele. Eu precisava ter ficado só 2 semanas, mas eu tinha uma prova importante logo depois, aproveitei, então fiquei lá treinando com um grupo. Sim. Foi a da França que tu foi? Isso. E eu teria que fazer o outro, só que eu tive a sorte dele vir aqui no Brasil para dar um mini curso, mas não de treinador, lá em São Paulo, lá no Clube Pinheiros. E aí ele aceitou que eu fizesse esse outro participasse lá junto com ele para receber o certificado. E a partir daí eu concluí o curso. E assim, foi até engraçado que eu comecei, né, treinando nem imaginei que eu ia virar treinador. Depois eu virei treinador e eu sou treinador certificado por ele. Então, bastante feliz com isso. Você vê aí que a formação do cara não é simples não, viu? O cara foi para fora, treinou com um dos caras que é referência no triatlo mundial, né? Uhum. Então o cara tem um embasamento para estar passando para vocês. Segue o cara, não vai desobedecer o que ele tá falando, não. E você falou aí dessa formação, mas como é que você chegou no triatlo? Há quanto tempo você já pratica o triatlo? Porque eu acho que o cenário hoje em dia é totalmente diferente da época que você começou. Sim. Como eu falei, são 20 anos já. Eu comecei na Corrida de Aventura numa época que a Corrida de Aventura aqui era
de esporte de endurance, acredito que era mais desenvolvido, assim, nesse sentido de pedalar, correr. Então eu fiz o NPOR em 2019 para 2020. E aí eu comecei na corrida de aventura ali, mas em pouco tempo eu vi que, assim, eu precisava fazer algo mais individual, porque a corrida de aventura tem um lance da equipe. Então, assim, eu acho que foi muito, muito intenso desde o início, então eu queria treinar muito, e só que eu ficava dependendo de mais 3 pessoas. Corrida de aventura é aquela que tem os marcadorzinhos que tem que pegar, na verdade, não é a corrida de orientação, que é isso aí que você tá falando, é de marcadores. Você tem que passar nos pontos, sim, né? Mas... Tem que ser a equipe, não pode ser sozinha, não. A equipe. Certo. E aí eu conheci o triatlo aí. Eu soube o triatlo a partir daí, inclusive, assim, tava eu, um amigo meu, Patrick, que também, quem aqui em Natal conhece, fazia corrida de aventura na época, e a gente, vamos fazer triatlo. Só que ele desistiu, e aí eu segui, só que como eu falei, aqui não tinha, assim, tinha uma ou outra pessoa que fazia, mas não tinha treinadores especializados. Sim. Então... deu uma doida lá, eu fui pra Juiz de Fora, fiquei 2 meses já, assim, bem no início, já saí, já fiquei 2 meses lá, e aí esse cara que eu tava lá já me passou o contato desse outro treinador de São Paulo, que eu fui, aí já fui, de lá de Juiz de Fora eu já peguei um ônibus, fui pra São Carlos. Tava querendo, hein? Tava querendo conhecer o triatlo mesmo. E aí conheci o triatlo, e como eu falei, eu tive a sorte de, esse cara, o Cali, que foi meu primeiro treinador, ele era, assim, a seleção masculina e feminina, treinava com ele, era fixo lá em São Carlos. Sim. E ele já era o treinador referência do Brasil. Então, assim, desde o início, eu já tive boas referências com relação a treinamento. E foi aí até, acho que despertou essa ideia de virar treinador um dia. Poxa, então tá certo. Aí conheceu esse cara aí, treinou com ele. Mas quando você entrou no triatlon, porque hoje em dia, você que é treinador conhece, o pessoal já entra querendo fazer um 70.3, né? Um meio Iron. Quando você entrou, você queria um 70, um full, ou só queria treinar? Quais eram os seus objetivos assim que você entrou? Eu queria também prova longa, porque era uma característica mais parecida com a corrida de aventura. Sim. Mas eu até falo que não era para ter entrado dessa forma, assim. Porque, assim, eu entrei já num ambiente muito profissional. Então, assim, meu treinador, assim, na época ele não aceitava atletas amadores, era só atletas profissionais. E lá funcionava assim, a partir do momento que você fazia parte da equipe, você pagava ele em premiação. Sim. Ou em premiação, ou qualquer patrocínio que você fechasse, ele tinha uma porcentagem disso. Então você já entrou profissional? Então, aí quando eu cheguei lá para treinar com ele, ele viu meu potencial, assim, não, acho que você tem potencial, eu vou dar um ano aqui de treino aqui para ver se você, né, vira. E aí você começa a fazer parte da equipe. Então, assim, e aí quando eu entrei na equipe, logo assim, no segundo ano, eu já estava como atleta profissional, porque eu já cheguei num nível para competir nessa categoria. E como ele direcionava as provas, e ele, assim, querendo ou não, era o trabalho dele, ele já me colocou nas provas longas, que era a prova que eu realmente me destacava mais. Sim. Então, assim, pensando sendo imediatista, era realmente a minha melhor prova. Só que, assim, pensando na minha evolução como atleta, eu teria que ter feito muito mais provas curtas, sim. Né? Pegava ali, né, mais a bagagem ali das modalidades na forma mais intensa. E aí, lá na frente, vamos dizer, hoje, né? Ou assim, sei lá, 5 anos atrás, eu estaria no meu auge para a prova longa. Então, para mim, aconteceu ao contrário. Eu atingi o pico, assim, do que, assim, como eu já comecei muito volume, com muita coisa, então, assim, eu era aquele atleta mediano, sim. Né? Ele não me tirou o meu melhor no período. Então, aí, quando eu parei, que eu saí, então, assim, hoje, eu até me considero um atleta melhor do que quando eu era profissional, sim. Pelo tempo e pelo que eu consegui desenvolver depois disso. É isso que a gente vê. O cara, muita gente, a gente tava até conversando antes, muita gente migrou, né, do profissional pro amador. Por que isso acontece? Qual é o cenário que os profissionais, o mundo profissional do triatlo não tá tão atrativo e a galera tá começando a virar amador? Acredito que é a questão financeira, né? Assim, no Brasil ainda não tem provas suficientes para o atleta, porque o atleta, assim, em várias modalidades de endurance, o atleta vive de premiação, né? Sim. Assim, não tem um suporte financeiro, não tem um salário, não tem aquele salário, exato. Você não participa, você não faz parte de um clube, né? Como nas modalidades vôlei, basquete. Sim, sim. E as provas não pagam o suficiente para você também fazer uma prova hoje e 3 provas no ano. Então não paga o suficiente, você tem que competir muitas vezes. E como o Brasil deixou de ter provas no profissional que paga, né, com pagamento ali
A premiação com a em dinheiro. premiação em dinheiro, então fica inviável, porque assim, tem que sair do Brasil. Aí, cara, aí você bota quando você vai estar no lápis, né, quanto você gasta para sair no Brasil, diferente, sei lá, do americano ou do europeu, que tem prova ali que ele pega, né, um transporte muito mais fácil, muito mais barato. Então, financeiramente, não ficou rentável para o atleta brasileiro ser um atleta profissional, né? Tem as exceções ali, os atletas de ponta, nenhum ou outro ali que consegue sair. E acho que é muito também referência, né? Às vezes o cara, assim, era uma pessoa mais humilde, ainda não tem né? Não construiu uma família ainda, tem os custos baixos, ele ainda consegue levar. Mas, infelizmente, chega um determinado momento que ele vai ter que decidir, né? Certo. Entre o amor e a parte financeira. Isso aí conta bastante. E o triatlo não é um esportão, tem um gastozinho que você precisa botar um dinheiro ali. Sim. Aí, você indo para essa parte de amador, como é que nasceu a CB Esportes? Você foi pro amador, você já tinha essa ideia ou alguém... Ei, por que tu não abre assessoria e tal? Como é que foi essa transição? E na verdade foi esse o motivo de eu ter largado o profissional, né? Assim, que na época, quando eu morava em São Paulo, eu tinha amigos que eram atletas profissionais, mas já tinham assessoria. Sim. E eu via que, assim, se eu quisesse permanecer no esporte, teria que ser pelo aquele caminho. Porque eu já tinha uma formação, uma graduação, eu sou formado em Direito também. Só que assim, eu tava me distanciando da minha, né, dessa formação. Então assim, o triatlo não tá me dando dinheiro. Então, ou eu parava com o triatlo e ia fazer direito, ou eu continuava no triatlo e ia fazer um curso que eu pudesse prolongar isso, né? Então assim, aí eu voltei para Natal, na época eu não morava aqui, morava em São Paulo, em São Carlos, eu voltei para Natal para fazer o curso de educação física, para conseguir continuar treinando e ter uma renda, né, que ia ser meu patrocínio mesmo, sim. essa a parte como treinador. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia de eu virar treinador, de eu fazer o curso de educação física, no caso. Que ano? A CB é de que ano? O primeiro ano dela? Rapaz, consegue lembrar? Me fizeram essa pergunta essa semana e eu não soube responder, o cara depende também. Tem o quê? 10 anos? Acho que um pouco menos. 9 aí. É isso. Pronto, esse tempinho já. E nesse tempo que você tá aí, você foi a primeira assessoria de triatlo aqui na cidade? Hoje? De triatlo especificamente, acredito que sim. Pronto, porque, assim, tem algumas assessorias, tem a CB, tem a LM, chegou a Cerveira, algumas que chegaram, mas assim, a primeira que a gente tem conhecimento, eu acho que foi a CB, depois que... Na verdade, foi a nossa, tem outro nome, a Natal Tri, que tinha eu como treinador e Juliano Pessoa, outro profissional de educação física que nem mora mais aqui, mora em Curitiba, começou a ficar só trabalhar com Pilates. Só que depois a gente, né, dividiu, aí eu abri a CB e ele continuou com a Natal Tri aí um período, só que depois ele foi embora, foi ficar nessa área mais no Pilates realmente, e eu fiquei com a CB e aí acho que ficou um tempo ainda só a gente. E como você falou, hoje em dia tem mais assessorias. Sim, apareceram. Isso. Mas, assim, porque você explicando para quem tá assistindo, não é só triatlo. Se você quiser só fazer corrida, só o ciclismo, só a natação, dá para fazer, né? Assim, a assessoria da CB Sports, ela não é, como você falou, ela não é uma assessoria de triatlo, né? A gente tem também um triatlo, de endurance, né? E especificamente de natação, corrida e bike, né? A gente não trabalha com outra modalidade, né? Sei lá, remo. Sim, além dessas três, só essas três. Tem essas três e não é só performance. Tem beach tennis não, né? Tem não. Então é condicionamento físico, né? Do condicionamento físico, qualidade de vida, a performance, né? Então, assim, muito tempo a galera ligava a CB Sports como uma assessoria de performance por ter bons atletas. Sim. Mas... Isso é bem a marca da CB. Mas não, a gente trabalha da mesma forma com quem quer qualidade de vida, quem quer, né, tentar, quem é sedentário. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Tá show de bola. E você, como fez essa formação internacional que você falou, a base do treinamento dos alunos da CB vem disso aí, né? Sim. E como é que você vê essa aceitação dos alunos para essa metodologia? Porque às vezes cada assessoria tem um módulo diferente de agir, de fazer os treinos. Como é que você vê a aceitação dos alunos? Eu acho assim, é igual o carro Fórmula 1, né? Querendo ou não, muita tecnologia dos carros, né, de passeio vem do carro do Fórmula 1. Sim. Eu acredito também que no esporte funciona dessa maneira. Eu acho que muita coisa do que o amador faz hoje é reflexo do que os atletas profissionais fazem.
Então, assim, a base do treinamento é a mesma, né? Assim, a progressão de carga que são diferentes, as dosagens são diferentes. Mas, assim, até aquela assessoria que não tem esse tipo de atleta, o fundamento básico ali veio disso, né? Do que deu certo nisso. Tem a parte, né, fisiológica, a parte da coisa que é do ser humano, mas acredito que a periodização da metodologia que aquela assessoria usa, ela veio do que muitos atletas profissionais fizeram. Claro que, assim, já mudando um pouco de assunto, mas, assim, aqui no Brasil, quem trabalhava com corrida, bike e natação menos, assim, mas corrida e bike, era o quê? Era ex-atletas que não tinha uma boa formação acadêmica e começava a trabalhar com a modalidade, e isso até pra gente que trabalha hoje com esporte, que a gente trabalha com mais ciência realmente, mais embasado, teve que tirar muito paradigmas errados dessa galera, porque aí pegava o quê? Realmente, pegava o que ele fez como atleta, Sim. que, assim, funcionou com ele e queria reproduzir nos alunos iniciantes. Então, assim, muita coisa de que, sei lá, você como fiz também pega muito, assim, qualquer corredor que queria fazer maratona tem que fazer 30 km, aí você viu, o cara né, tem nem condições de fazer 10 km, não, eu fiz 30, você vai ter que fazer 30. Não tinha uma ciência, não tinha uma metodologia, era no empirismo ali. Exatamente. Tinha que fazer, deu certo pra mim, vai dar certo pra você. E a gente sabe que tem a especificidade, né, de cada aluno. Exatamente. Então, assim, acredito que assim, foi muito bom, né? Uma galera nova, uma galera com outra cabeça. Assim, acredito que o curso de Educação Física tá tomando outro papel, assim, já se equipara com o curso de medicina, o curso de fisioterapia, curso da área da saúde, realmente. A importância. Então, hoje o profissional de Educação Física, ele conversa com o médico, ele conversa com o nutricionista, uma equipe multidisciplinar ali, de igual para igual, porque ele entende a fisiologia humana da mesma maneira. Então, assim, os bons profissionais estão mudando um pouco essa ideia que tinha, né? Que tinha, assim, de reproduzir o que foi feito no passado e jogava ali. Então, assim, apesar de a base do treino, a base da nossa metodologia ter vindo de alta performance, ela é moldada totalmente hoje para atleta iniciante também. Perfeito. Não, é isso mesmo. Como você falou dos carros, você pega ali o que der certo em alta performance, vai adaptar e regular ali a potência, a dosagem, tudo bonitinho. E quando a galera pega esse treino, quando chega pra você, começa a treinar, se empolga, qual é a maior dificuldade que você tem de controlar os alunos? Eles querem fazer mais do que precisa, eles fazem menos? Como é que é a característica dos alunos? Isso até é uma coisa que eu tive que mudar minha cabeça. que assim, minha cabeça ela é muito voltada para alta performance, né? Até pela minha base, né? Assim, eu fui atleta profissional, tenho um convívio com atletas profissionais, então assim, a área que mais me brilha os olhos é a área de alta performance. E aí o que acontece? Quando você trata com atletas de alta performance, eles estão nesse nível porque eles fazem realmente o que precisa ser feito. Então, assim, eu até falo que é mais fácil para um treinador trabalhar com esse atleta do que com um atleta amador, né? Sim. Porque, assim, a gente tem certeza se está no caminho certo com esse grupo. Porque, assim, você passa aquilo, ele faz, a gente vê o resultado. E ele também, claro, tem um a mais ali, ele descansa, tudo, né? O atleta amador, o que acontece? A gente tem que entender, que isso eu demorei um pouco a entender, mas eu já entendo, que tem a parte social também, ele tá ali tá inserido num grupo, ele tá ali para se divertir, então, assim, a cobrança tem que ser diferente. Então, assim, eu tenho atletas que querem performance, né? Eu cobro de uma maneira, e tem um atleta amador que tá ali pela curtição, vamos dizer, né? Leva até a sério tudo, mas também tem a parte de curtição, então, assim, a cobrança tem que ser diferente. Então, assim, o atleta amador, o que dá mais trabalho é aquele que não, também, ele chega pra você querendo performance, mas tem a atitude do cara que tá ali só pra curtir, vamos dizer assim. Não leva a sério. Não leva a sério, isso. Então, assim, ele não faz o que tá prescrito, mas quer o resultado de como se tivesse feito. Então, assim, acredito que o maior trabalho nosso como treinador é esse, é você passar uma coisa e o atleta, na maioria das vezes, faz outra porque o grupo tá fazendo outra coisa, porque o coleguinha tá correndo no pace, ele quer correr junto. Então, assim, é essas coisas que você conhece bem, né? Exatamente. E isso é bastante comum, né? Que a gente vê o cara tentando ter o resultado
sem fazer o que o cara fez. Sim. Você, com certeza, deve ser espelho ou exemplo para muitos caras. Não, eu quero correr igual a Cid. Mas para tu correr igual a ele, tu tem que treinar. Tem uma sequência. Tem até uma frase que tem na canequinha da CB, que é: se faltar vontade, vai na disciplina. Isso, né? Pronto. isso. Porque vai ter dia que você não vai querer treinar, você vai estar cansado, vai ter outras coisas, mas você tem que ir. E quando você for, você tem que fazer o que está prescrito. Não adianta você, não, vou correr aqui com o pace mais baixo porque eu estou aguentando. Beleza, naquele dia você aguentou, mas daqui a uma semana, 2, aquilo vai se somando, vai chegar uma hora que o corpo vai dizer: não aguento. Não, e assim, como você falou, o esporte de endurance é engraçado. Assim, a gente trabalha muito numa zona, né, mais confortável, vamos dizer assim. Então, assim, essa zona é uma zona muito perigosa, porque assim, o atleta mediano, o atleta iniciante, ele consegue ir com o atleta mais avançado. Porque, né, no treino ali, naquele dia, o dia não é para ser o dia da prova, aquele tri exaustivo. Então, ele vai, você, né, eu saio para correr hoje aqui, um atleta iniciante, ele consegue correr comigo na maioria dos meus treinos. Como você falou, consegue no primeiro dia. Sim. Aí no segundo dia ele já vai, né, achando ruim. No terceiro dia ele já nem acorda. Então, assim, e a melhora, ela não é num dia, né? É em anos de treinamento. A gente fala que tem aquela melhora aguda, né? Mas assim, a melhora real ali, que vai lhe dar um ganho de performance, demora anos. 3, 5, 10 anos, né? Dependendo do que for. Uhum. Então, assim, você transforma, né? Por mais leigo que você seja, você transformar seu corpo para você você hoje é um cara sedentário ou, né, até um atleta mediano. Para você se tornar se você ter um corpo de performance, leva tempo. Você vai ter que melhorar toda a parte fisiológica. Não é o caso citar, né, o que é, mas você precisa transformar, né, muitas coisas ali de funcionamento do seu corpo, desse substrato energético, de tudo, né, até de musculatura, parte esquelética mesmo, para você suportar o treino, leva anos. Só que o atleta, ele é imediatista, ele quer amanhã já correr. Ontem. Isso. Então, como tem essa facilidade dele conseguir acompanhar nos primeiros treinos, né, em poucos treinos, ele acha que não, já dá pra mim. Já dá pra se machucar e ficar no meio do caminho. Isso. Mas tem sempre isso. Eu, como sou fisioterapeuta esportivo, pego muitas pessoas e eu vejo que excedeu. Era isso, que não era, mas dava pra me fazer. Dava pra fazer e tu tá aqui, tendo que tratar agora. E assim, no alto nível, em relação às lesões, como é que... Porque a gente sabe que esporte de alto rendimento não é saudável, porque você está ali no corpo no limite. Como é que você se dá ali com as lesões? Aparecem de vez em quando? Como é que você consegue prevenir questão de sono? Como é que você faz a parte preventiva de dores, lesões? Assim, a gente sabe que tem muita parte... vamos dizer, genética, assim, né? Tem atletas que são mais predispostos à lesão do que outros. Eu acredito que eu tenho uma sorte de ser um atleta que me lesionei muito pouco durante a minha carreira. Pelo nível que você treina. Pelo nível do que eu treino. Assim, eu só precisei parar realmente uma vez na minha vida toda. E foi um descuido meu mesmo, assim, que inclusive ligado ao trabalho, eu tava numa época que eu tava treinando muito, mas também tava dando alguns treinos personal e eu tinha que correr com aluno. Então, assim... Treinava o dia todo, só que aí ia correr com o aluno à noite e num ritmo que não era o meu. Então, assim, aí eu fui, tá pegando aqui, mas vai, me torei, tive que passar uns 2 meses sem correr. Mas, assim, aprendi, né? Já foi nem novo, foi velho já. Aprendi. Mas eu tenho um feeling muito bom com relação a isso, de quando você como filho sabe, se o atleta souber antecipar, ele consegue, isso vem da experiência. Isso. O cara vai se conhecendo. Isso. E assim, eu acho que esse negócio pela experiência eu vi que eu preciso da continuidade, então eu não tenho frescura nenhuma em diminuir a carga. Então assim, porque não tem como, né? Você sentiu, você tem que diminuir a carga e tratar. Então assim, eu diminuo a carga e me trato, porque eu sei que aquilo ali a longo prazo vai ser muito melhor. Então, antecipo muitas coisas, tipo, sempre aparece musculatura presa, uma dorzinha aqui e ali. Então, tipo, tem a parte tanto de descanso, como você mencionou, de nutrição, que dá esse suporte, como tem a parte do próprio treino em si, né? Evito correr em certos locais. Você fala muito, tem a própria questão do tênis, sim, né? Por exemplo, na competição eu uso tênis de placa, de carbono,
Mas 80% dos meus treinos eu não uso. Porque eu sei que aquilo ali vai me causar uma lesão. Isso é bom você falar, porque tem muita gente que tá ali, não, chegou o tênis de placa, abaixa o peso, vou usar, e começa a treinar todo o treino com tênis de placa. Fala aí pra galera, o que você acha disso? Não, como eu falei, eu uso 80, assim, até menos, acho proporção 80-20, até menos. Eu uso naquele dia específico, daquele intervalo específico, às vezes no aquecimento, desaquecimento até não uso. Porque, e aí como você falou, né, querendo ou não, eu tenho uma musculatura muito mais preparada que muitas pessoas, mas mesmo assim eu sinto que ele me machuca, ele me dá uma performance muito boa, mas ele me machuca. Então, por isso eu não uso. Porque, assim, se for só coisa boa, eu usaria. Assim, né? Assim, apesar de ser um tênis caro, dava para usar muito mais. Eu não uso porque realmente me machuca. Assim, não me machucou porque eu não uso, mas eu vejo muita gente que tem usado para melhora de pace. E, assim, é engraçado, porque assim, eu sempre gosto realmente de ter isso na prova. Né? Eu acho que é aquele doping possível, né? Permitido. É a roda de competição, pneu de competição, tênis de competição. Então até eu gosto de treinar numa condição mais dura e na prova quando eu boto meu tênis, quando eu boto minha roda na bike, eu vejo esse plus. Então pra mim mentalmente é muito bom. E você já vê muitos alunos, né? Muitos atletas já competindo na mesma condição de prova. Então você chega na prova, você não tem nada novo ali. Então, então eu até gosto disso, assim. É bom, isso aí é a estratégia do Goku, de Dragon Ball, que treinava com a roupa mais pesada. Quando ia lutar, tirava os caras, porra, tu tá com isso. É mais ou menos isso. Você treina ali difícil, quando chega na prova, aquilo fica mais fácil. Mas isso é uma dica boa que Cito falou, que os tênis de placa vieram pra ajudar, só que você tem que saber usar. Você tá vendo aqui, o cara já foi profissional, treina em alto rendimento, e ele não usa direto o tênis de placa. Porque ele sabe que isso vai dar uma sobrecarga a mais no corpo sem necessidade. Então, você usa ali num treino ou outro para adaptar por uma corrida, quando estiver próximo da sua prova-alvo. E na prova, você usa ele para ter esse plus, o diferencial. Vai estar gastando o turbo na hora errada, não vai dar certo. E pegando essa parte de tênis, de placa, de prevenção... Como é que você que está agora, para quem não sabe, se vai participar do Mundial, vai ser aonde? Como é que está essa preparação e onde é que vai ser o Mundial? O Mundial de 70.3 na marca Ironman será em Utah, dia 27 de outubro, né? Faltam 7 semanas. Eita. E a preparação tá bem pesada, né? E assim aquela prova, a gente compete muito durante o ano. E a gente com certeza chega nessas provas sem estar no melhor nível, porque leva tempo você, né, atingir os picos durante o ano. Então, no Mundial, o ideal seria você atingir esse pico. Então, eu estou me preparando realmente para atingir meu pico do ano nessa prova. Então, até as provas do primeiro semestre, ela tinha um pouco disso, de preparação para essa prova. Sim. Então, estou treinando bastante, porque querendo ou não, é um Mundial... E eu tô indo com o intuito de brigar ali pra ser campeão, exato. Exatamente. Pra quem não conhece o 70.3, as distâncias, quais são? Nada 1.900 metros, pedala 90 km, corre 21. Tá vendo aí? O cara vai pro Mundial pra chegar ali nas cabeças nessa distância aí. Com certeza vai estar ali, se Deus quiser. Algumas provas aconteceram imprevistas, como agora em Maceió, não foi? Sim. Maceió deu piriri lá em todo mundo por causa da água. Muita gente perdeu a prova, até você não conseguiu fazer por causa disso. E como é que, voltando para a parte do treinamento dos alunos, como é que você vê essa transição de distâncias? Que a gente chega ali, não, começo no sprint, vou pro Olímpico. Teria uma escala de tempo, assim, que você poderia... Claro que vai mudar de aluno para aluno, mas um tempo, assim, mais ou menos, tipo... Você faz um sprint, daqui a uns 3 meses, 4, faz um Olímpico, daqui a um ano você pensa em fazer um meio. Tem mais ou menos um período ali. Claro que vai depender de aluno para aluno, mas tem uma ideia, mais ou menos.
Eu acho assim, na verdade, o Paralâmpico não deveria ser uma competição, né? Mas o aluno... Vamos dizer o cenário ideal, certo? Como toda modalidade, sei lá, você é ginasta, você tem que ter a base, aí você começa a evoluir e tal, aí você chega no nível. No esporte de endurance, nem só no triatlo, na corrida também, quantas pessoas já chegam querendo fazer uma maratona, né? Então, assim... e até chato pro treinador, você não consegue fazer, que assim, parece como se você não desse, não acreditasse naquela pessoa. Só que assim, eu até falo com meus treinadores, a gente tem que se impor também como um profissional da área da saúde, no sentido de que a gente que vai dizer o que é melhor pro aluno com relação a quanto ele vai se manter no esporte ali. Sim, então assim, não é que você não faça. Até brinca assim, até tem gente que gosta de falar, cara, um Ironman, uma maratona, qualquer um faz. Qualquer um, assim, com mínimo você faz. Se você vai chegar com 2 ou com 6 ou com sei lá quantas horas, aí não sei, mas faz e completa. Então, assim, eu não acho. Na maratona tem muito isso. Você faz maratona, faça. Você é outro nível. Eu não acho, tipo, eu acho que tem atletas de 5km muito mais corredor do que um atleta de maratona. Sim. Então, assim, você deveria se desenvolver como atleta. E no meio desse desenvolvimento, você ia fazer as provas, que não é o dia, né? O dia que a gente fala ali, o dia que você vai se divertir ali, né? O dia, assim, a cereja do bolo. Então, assim, eu acho que você deveria... eu chegar na assessoria, não, quero virar triatleta. Você não quer ver... eu quero fazer um meio Ironman. Não, você quer virar triatleta e com o nível que você for ganhando, você vai fazendo as provas de acordo com isso, né? Que, naturalmente, inicialmente seriam as provas menores. E eu acho até engraçado que, assim, na minha assessoria mesmo, falando por experiência própria, antes da pandemia... eu tinha muito mais atletas que, assim, ele era atleta de meio Ironman, vamos dizer, e ele não queria fazer as provas curtas. Tinha as provas aqui. Sim. Quantas vezes, assim, teve prova aqui em Natal e você via atletas que faz prova grande e não vou não, porque eu não faço essa prova. Aí, com a pandemia, o que aconteceu? Acabaram as provas. Sim. Então, assim, esse atleta que entrou pós-pandemia, o que vinha de prova ele fazia. Sim. Então, assim, essa geração dos meus atletas mesmo que entraram agora, são atletas que competem muito mais distâncias variadas do que o atleta de antigamente. Que só queria aquela... Só ia aquela, porque tinha, né? Você tinha, assim, por várias provas de meio, então o cara só quero fazer essa. Com a pandemia, como que apareceu, então assim, que teve atletas que começou a fazer prova aquátlon, duatlon, sprint, não podia ter um bozó ali que eles estavam querendo ir, né? Então isso foi muito bom. Eu acho que eles se desenvolveram de outra forma. Eu tenho atletas dessa geração agora, pós-pandemia, que competiu muito mais do que atletas meus que tem lá, 10 anos de esporte, entendeu? Sim. Porque ele tinha aquela mentalidade de fazer as provas grandes que tem, de meio Ironman, querendo não, sei lá, tem 4, 5 provas no ano. Enquanto sprint, olímpico, se você for pegar, tem 2 provas no mês. Sim. Então essa galera entrou com uma cabeça diferenciada, até pelo que tinha realmente, e eu acho que se tornaram atletas melhores. Tanto que assim, se você vê essa galera que compete hoje, às vezes tem um atleta com 2, 3 anos de esporte que é melhor do que aquele atleta que tem 10. Sim. Muito é por causa disso, né? Porque ele entrou, se preocupou muito mais com isso, com essa parte, né? Treinando mais curtinho, mais... Então, querendo ou não, assim, é que a gente fala assim, quando você não tem uma carga muito grande, às vezes você consegue fazer da melhor forma uma carga menor. E tem um resultado melhor. Porque o atleta tem esse negócio de achar que sempre quanto mais, melhor, né? Exato. Então, é a medida certa que dá o resultado melhor, né? Pronto. Então, para resumir ali, não vai ser você fez um sprint, a próxima já é um olímpico. Não. Você tem que preparar seu corpo, deixar ele preparado para ir escalando aí as distâncias de acordo com o seu gosto, né? Sim, de acordo com o que seu corpo vai lhe proporcionando. A gente sabe que tem atleta que pega rápido, tem que demora. Assim, às vezes você tem que conversar, entra 2 atletas, um dá aquela evolução rápida, o outro fica mais lento, ele, rapaz, mas meu amigo tá evoluindo, calma. Aí quando você vai ver, dá 1, 2 anos de treino, eles estão no mesmo nível. Exato. Então, assim, a evolução de um atleta pro outro também é diferente. Então, assim, o seu corpo, sem pressa, vai dizer o momento certo de fazer cada prova. Perfeito. E no triatlo já tem... A pessoa treina todo dia praticamente, né? Como é que encaixa essa parte ou se encaixa essa parte de fortalecimento, de mobilidade, estabilidade? É necessário fazer algo a mais ou o próprio treinamento já dá ali uma base
Você, no caso, faz alguma parte de fortalecimento, alguma coisa assim do tipo? Da mesma forma tem a especificidade com relação a isso também. Já chegou atleta para treinar com a gente, que a gente, faça primeiro trabalho de fortalecimento, depois você começa a correr. Sim. Né? Tem gente assim, tem gente que você não consegue nem começar a atividade sem fazer. E já tem atletas que não faz e também não tem lesão. Então, assim, é muito específico. No triatlo, assim, a gente tem uma dificuldade, querendo ou não pode, né, Sim. não mencionar que, assim, com relação a tempo. Então, assim, o cara já trabalha e tem 3 esportes. Então, eu falo assim, eu parto, assim, tem treinadores que não, mas eu parto assim, se você não, a gente fala que a fortalecimento está mais ligado hoje, né, para o atleta amador, a lesão, prevenção de lesão, Sim. do que até ganho de condicionamento, ganho de melhora. Que aqui também tem para muitas pessoas. Então, assim, se você não me lesionou, não tem problema com isso, eu até falo, não, então agora, se você não tá tudo tranquilo e você não tem tempo a mais para fazer, não precisa fazer. Sim. A parte de ativação, de mobilidade, estabilidade, que você faz como pré-treino ali, até como parte do aquecimento, aí eu acho perfeito. Sim. Eu acho até o ideal, a gente até tá fazendo isso no dia a dia da assessoria. Mas aquele fortalecimento mais específico, você ir na academia, você ir no centro, fazer. Esse atleta que não tem lesão, a gente fala, assim, deveria fazer, mas se não faz, beleza. Mas tem atleta que a gente tem que realmente tirar a carga do específico e ele é obrigado a fazer, porque senão ele lesiona. Exato. Né? Então, assim, eu acho que é muito... Então, você não pode olhar para o lado, com relação a isso, você não pode olhar para o lado e decidir. Você tem que olhar para você e decidir. Eu tô sentindo, tô vendo que eu tô lesionando mais. E, assim, ele tem que entender que às vezes é período, né? Você, como físico e como trabalho também com essa área, sabe? Às vezes, sei lá, determinada época do ano, ele tira ali, faz 3 meses... numa intensidade maior do fortalecimento, depois dá um deverzinho de casa, ele consegue manter o ano bem. No ano seguinte ele vai mais 3 meses. Então também tem atletas que não precisam o ano todo. Sim. Tem atletas que precisam. Então assim, eu acho muito, muito individual. Eu também sou desse que eu faço em determinadas épocas do ano, eu faço aquele de ir lá na academia e fazer. Na maioria das vezes eu não faço, eu faço mais em casa. Eu tenho também minhas ligas, meus aparelhos eu faço. Benditas ligas. Isso. Mas eu faço sim aquela parte de mobilidade, estabilidade, como ativação pré-treino, é isso eu faço. Até levo, às vezes vou competir, eu levo as liguinhas, faço ali e sinto realmente uma melhora. Não, ajuda. Porque é aquilo, né? O que vai fazer a gente estar competindo, fazendo as coisas é o corpo. Sim. Se a gente não apertar um parafuso ali e jogar um óleozinho, vai chegar uma hora que no meio do treino, da competição, vai esquentar, o cabo vai se lesionar. Isso. Então, você aí que não faz nenhum tipo de ativação, se não precisar, se você já tá ali com o corpo bem, beleza. Mas se tiver alguma coisa instável, porque a gente vê muito isso, até alguns pacientes que chegam para mim, não tem o costume de correr, aí começa a correr uma biomecânica toda... Aí ela, por que eu corro assim? Por que eu corro errado? Aí muitas vezes, eu conversando para entender o que está acontecendo, quando você era mais nova, você fazia algum esporte? Aí a pessoa, não. Aí você já vai ligando uma coisa ou outra, que a base, quando você faz alguma coisa na infância, ali na adolescência, já dá um suporte. Eu não sei se você consegue observar isso nos seus alunos. Aqueles que já têm uma vivência quando era mais novo, eles são mais difíceis de se machucar e tem uma coordenação, uma biomecânica melhor. Você consegue observar isso? Não, sim. Inclusive, assim, tem até um nosso que tem gente que acha estranho na nossa metodologia, a gente não usa educativo, aquele educativo de corrida que você vê o pessoal fazendo na rua. Sim. A gente não costuma usar com esse fim, como educativo, né? A gente usa os movimentos como aquecimento. Sim. O que faz a melhora do movimento é justamente essa parte de fortalecimento e de ativação da musculatura. Então, assim, sei lá, muito, assim, vamos ver o mais básico, aquela ativação do glúteo. Sim. Se ele não consegue ativar, às vezes você vai conseguir ativar com a pré-ativação ou com comando, mas às vezes você só vai conseguir fortalecer aquela musculatura para ela ativar, você está fazendo um trabalho específico para isso. Então, assim, essa melhora de mecânica, a gente já acha que é justamente essas pessoas que precisam desse trabalho. Sim. Que é a parte do treinamento, né? E assim, quando a gente fala, pronto, esse negócio que a gente até falou do carro Fórmula 1, tudo, essa parte de educativo, essas coisas assim, eu vejo que faz parte da metodologia, por exemplo, da nossa metodologia, assim, na natação, também serve para natação, principalmente natação e corrida.
a gente não usa muito esses educativos, porque o atleta, o triatleta, o corredor, amador, ele não tem tempo de ficar... Porque ele costuma ver, por exemplo, queniano fazendo isso. Dancinha isso. Só que os caras treinam... Tem um dia todo para treinar. Eles passam 1 hora aquecendo, 1 hora fazendo os educativos e depois vai correr mais 2 horas. Exato. E depois ainda tem tempo de recuperar. Aí você tem um aluno que ele tem 1 hora do dia para treinar. Cara, eu não tenho como tirar 30 minutos para fazer educativo. Uma coisa que eu sei que não vai melhorar o gesto, sim. Né? Então, assim, aquele educativo ele serve até mais como um exercício tipo a pliometria. Ou eu prefiro fazer a correção do atleta correndo, né? Então, assim, é que você treina lá com a gente, você vê, esse cara tá correndo na pista, ajeita a mão, ajeita o pé, não sei o que, assim. E ele fazendo a corrida, porque, assim, ele vai ganhar o tempo dele correndo. Não tem como... Funciona da mesma forma com a natação. Mas o nadador, ele faz educativo, e por que você não faz? Pô, mas exatamente, nadador, ele nada 5 mil. Às vezes então ele nada 2 mil educativo e nada mais 3 mil. Às vezes meu aluno não nada nem 5 mil na semana. Como é que eu vou botar 2 mil educativo? Não tem. Então, para mim, é melhor que ele nade 2 mil e durante o treino eu faço as correções. Então, assim, é aquele negócio também de não olhar o que certas pessoas já estão fazendo e titular aquilo ali como certo. E quando você fala, ele não faz educativo, você generaliza, não faz, então tá errado. Não. Então, vamos entender, vamos contextualizar o negócio para ver o porquê não faz, né? E aí depois disso você fala se concorda ou não. Tem um porquê de tudo, né? Isso. Não é por, não vou fazer porque eu não quero. Não, tem um porquê. Isso. E você que está assistindo aí o episódio até agora, já deixou o seu curtiu, já se inscreveu no canal, chegou até agora, não se inscreveu. E os nossos patrocinadores também, que ainda estão chegando, não temos, mas com certeza nos próximos episódios nós teremos alguns patrocinadores. E conversando aqui com o Cid, estamos adiantando nossa hora. Como é que você vê a evolução do triatlo aqui na cidade? Questão de provas, até do aluno procurar, que aqui era muito, como você falou antigamente, corrida de aventura. Sim. E corrida, mas eu tô percebendo que a galera tá querendo algo a mais. Tem aumentado mesmo a procura por triatlo? Além de ter aumentado a procura com relação à quantidade, acredito que a gente tem uma qualidade muito boa. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que no Nordeste, acredito que os melhores atletas do Nordeste, em termos de quantidade de bons atletas do Nordeste, Natal hoje tem uma maior quantidade. Eita! A gente tinha sempre Fortaleza como referência no Nordeste, inclusive bons atletas profissionais saíram de lá. Mas pelas provas, você vê que assim, os melhores atletas do Nordeste estão aqui em Natal, né? Assim, em quantidade, claro. Sim. Até falo pela minha assessoria, né? Como assim, eu tenho mais dados, a gente consegue chegar numa qualquer prova, em qualquer canto do Brasil, né? E colocar atletas, né, campeões de categoria hoje. Sim. Então, assim, até um orgulho meu por isso, porque quando eu comecei não tinha a quantidade, e acredito que hoje a gente tem quantidade e qualidade. A gente ainda está em quantidade muito aquém de grandes centros como São Paulo, Brasília, Rio, mas acredito que a gente está evoluindo, porque o esporte de endurance em si, e no Nordeste, ele está crescendo agora. Corrida, querendo ou não, você vê, pronto, em Brasília mesmo, eu falo muito lá porque eu morei lá um período. Então, assim, em Brasília você tem 2, 3 corridas de rua por final de semana, né? Então, assim, então tem gente para isso. E a gente ainda está, né? As corridas até pararam um pouco agora nesse período, mas a gente está crescendo, o pessoal já se conscientizou desse que precisa fazer atividade física. A gente era muita academia. Sim. E a galera começou a fazer o esporte. E pelada, academia e futebol. Então, acho que a gente está evoluindo. Foi aquele negócio, começou com a corrida, que querendo ou não é um esporte mais democrático, muito mais fácil. De entrada, né? Entrar. A gente até pulou, porque acho que a gente foi pro triatlon e na pandemia a gente viu muito ciclista, né? Aqui a gente tinha muito atleta de mountain bike, sim, mais ciclismo, a magrelinha no asfalto, a gente tinha poucos atletas e acho que na pandemia agora cresceu bastante, né? Então, assim, eu acho que Natal até ficou assim, no cenário que eu vejo, foi corrida, triatlon e agora ciclismo, né? Então, assim, corrida, triatlon, ciclismo tá aumentando bastante. Natação tem esse negócio de... Tem a galera que nadou quando criança, mas com aquele período sem nadar, então não é um ambiente aquático, é um ambiente mais, né,
que a galera tem mais dificuldade, mas o triatlo tá evoluindo bastante. Não, a natação é o calo. Eu que não nadava, quando nadei, Ave Maria, é pesado, porque é aquele negócio. É um ambiente diferente e é o que eu sempre digo. Correndo você cansa, você para. Bike você tá pedalando, você para. Na água você cansa, você afunda, morre. Mas não é bem assim, mas é um esporte que requer uma técnica melhor, requer um acompanhamento. Isso. E assim, até dos três, é a modalidade realmente que precisa de mais técnica. Falando de triatlo, por exemplo, eu falo até que, falando de técnica, natação, corrida e bike. Então você vê rápido o atleta já evolui bastante na corrida, na bike. Acho até porque assim, a parte de peso, tem o próprio equipamento que influencia na performance. Então, assim, se você tem um bom equipamento, não importa se você é magro ou gordo, em pouco tempo você consegue evoluir. Na corrida, apesar de ter os tênis e tudo, mas assim, você precisa estar mais leve, né? É uma modalidade mais lesiva, você não consegue aumentar a carga tão rapidamente como você consegue na bike. Então, assim, a evolução da bike é muito grande. Na corrida tem uma evolução também relativamente rápida se você não tem esse problema de lesão. Mas a natação tem uma técnica realmente. Então, assim, é um ambiente, como você falou, não é o ambiente que a gente vive. Então, assim, tem que ter a continuidade de treinamento para você ter a evolução. Você sofreu para nadar? Sofri bastante. Esse técnico que eu tive primeiro, ele falava até assim... Teve um dia lá que eu tava nadando, depois de muito tempo, uns 4 horas treinando, aí ele, se chegou aqui, você apanhava da água, agora você tá empatando. Não tá ganhando dela, não, você tá empatando. Então leva tempo. Antes, na infância, tu não fez natação nem nada, não? Não, eu fazia aquela natação da escola, mais recreativa. Não foi aquela natação de competição, não. Essa é a natação que a gente pensa que sabe. Não, eu sei nadar, pô. Aí o cara vai cruza aqui 25, o cara morre no meio da piscina. Isso. Mas, realmente, a natação tem que ter uma atençãozinha especial. E você, pra galera que tá assistindo aí como treinador, referência aqui no esporte, Nordeste, nacional, qual a dica que você dá aí pra quem tá assistindo que quer evoluir na corrida e de forma segura? Ter disciplina, seguir o que o professor fala. Quais suas dicas aí para a pessoa ir evoluindo de maneira segura? Com certeza ter um bom profissional acompanhando, né? Porque a gente vê, eu acho que grande parte, a maior fatia hoje treina sem treinador, né? Porque acha, não, só correr, vou botar o tênis, vou correr. Vamos falar da corrida, né? E assim, precisa realmente de um treinador para ajustar a carga, né? Para ajustar o treinamento. Então, assim, primeiro, com certeza, você procurar um bom treinador. Aqui na cidade já tem bons treinadores. Então, assim, você procura um treinador, acho que é o primeiro passo. E a partir daí seguir, né? Assim, e aí com essa orientação, você vai conseguir evoluir com saúde, vai ficar bastante tempo no esporte, que eu acho que é o mais importante. Exato. E qual é o principal erro que você vê, assim, na grande maioria, que você fala aí pra galera, não faça isso aqui, que se você fizer isso vai dar errado. Qual é o principal erro que você vê nos treinos? Subir a carga rapidamente, né? Tanto tanto volume quanto intensidade, né? Você tem que se manter saudável. Eu acho que você se mantendo saudável, você vai evoluir da forma mais segura, né? Não é um negócio básico, mas muita gente ainda não consegue entender que não é aquele dia, não é um dia que vai fazer você melhorar. É a sequência de vários dias, de meses. Então, assim, não adianta se matar. Até na metodologia do Brad Sutton, ele fala assim, que no esporte de endurance, né, tirando os velocistas, os caras, né, tô falando em esporte com mais de 30 minutos, vamos dizer assim, generalizando, você não precisa treinar acima do seu 90%. Sim. Você tem que, não, eu poderia mais, mas eu vou ficar aqui. É a forma mais segura, acredito que é uma dica mais segura, né, e que nem todo dia você tem que chegar. Tem aluno meu que se ele não suar, ele não treinou. Então, sim. Você não precisa se matar. Tem uns dias de se matar, mas são poucos. E de acordo com a evolução, quando a gente vai melhorando, tem treinos que você sente bem. Você treinou, mas acaba inteiro. Aí tem gente que não entende e pensa, vixe, não foi legal. Hoje eu não treinei. Mas não é assim. Isso. Faz parte do processo. E é isso aí. Como é que a galera faz pra encontrar você nas redes sociais, a CB Esportes? Fala aí pra galera o @, onde encontra. Nossa assessoria onde vocês treinam. É a CB Esportes, né?
tem lá no Instagram, @cbesportes. Aqui em Natal a gente treina natação no SESI Clube. A corrida terça e quinta na UFRN, terça-feira na própria pista da UFRN, e na quinta no entorno da UFRN. Nos sábados, no longomar, na maioria das vezes sai do Alphaville. A bike na segunda e quarta na Rota do Sol, e final de semana é mais variado. Mas entra lá no Instagram, CB Esportes, você vai ter todas as dicas, todas as questões de horário, tudo. Tem os contatos dos professores para tirar dúvida, questão de valores. Então acho que é a forma mais prática hoje em dia. Com certeza, redes sociais, você entra lá no Instagram, tem contato, tem e-mail, tem WhatsApp. Quando você manda mensagem para Pedro, ele indica, ele fala. É isso aí. Gostou aí do bate-papo, Cid? Muito bom, eu acho que, assim, sou um cara que é apaixonado por o que faço, então sempre para falar disso aí, eu sempre estarei disponível e feliz com isso. Não, eu que agradeço. Quando eu chamei você demorou a responder, mas respondeu. Dá tempo? Dá, então vamos embora. Então, é isso aí, galera. Conversei hoje aqui com Cid Barbosa, espero que vocês tenham gostado, curtido aí o vídeo e se inscrito no canal. E valeu, Cid. Valeu. É nóis. A participação. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio aqui no Bora Agir Podcast. Valeu. Valeu.